Fala galerinha, aqui é o professor Herbert Almeida e nós vamos começar agora a estudar organização administrativa. Em outros termos, nós vamos estudar a própria administração pública. E eu sempre falo que esse assunto ele é importante por dois pontos, né? Ele é importante, porque ele cai bastante em prova. Quase todo concurso você vai encontrar lá uma questão falando de descentralização, desconcentração, autarquia, empresa pública, esses termos que você já viu. Se você já pegou alguma questão de concurso público, eles vão aparecer aqui, nós vamos explicar para você o que cada um deles significa. Então, por si só, somente pensando nele, este assunto já é importante. 2. Esse assunto também é importante porque ele é fundamental para você entender outros tópicos de direito administrativo. Então, quando a gente vai lá falar, por exemplo, de poder de polícia, que aí você vai falar entidade de direito público, entidade de direito privado, a base para você entender aquilo lá começa aqui. Então, esse também é um assunto de base. Então, é um assunto suficiente por si só e é um assunto de base também para te ajudar a entender outros tópicos, tá? Primeiro, deixa eu passar para vocês aqui algumas noções gerais para você não começar cru, pensando, meu Deus, o que esse cara está falando? Pessoal, quando a gente fala de atuação do Estado, eu penso para vocês o seguinte, você já viu o Estado por aí? Você já apertou a mão do Estado? Ô, professor, o Estado, um cara gente boa, ele toma uma cervejinha, um cara bem bacana, né? Óbvio que não, né? O Estado, ele não existe de forma material, por si só, você não consegue encostar no Estado. O Estado, na verdade, é, digamos assim, uma invenção jurídica para justificar o meio de atuação do poder público. Então, basicamente, é isso que eu tenho que trazer para vocês. Mas se o Estado ele não é corporificado, eu não consigo pegar o Estado, como é que o Estado atua? Como é que o Estado faz valer a vontade, a tal da vontade estatal? Para fazer isso, o Estado precisa de três situações, tá? Primeiro, o Estado ele acaba atuando por intermédio de um conjunto de organizações que nós denominamos de entidades, tá? O que são as entidades? Sempre que a gente falar aqui na nossa aula esse termo aqui, ó, entidades, você já guarde essa expressão aqui, ó, personalidade jurídica. Então, sempre que eu falar em Estado, sempre que eu falar, melhor dizendo, em entidade, você já pensa assim, entidade possui personalidade jurídica. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é possuir personalidade jurídica. Eu só quero que, por enquanto, você guarde essa expressão. Além disso, nós temos um conjunto de órgãos. O que são órgãos? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, na Polícia Federal, na Receita Federal. A Polícia Federal, a Receita Federal são exemplos de órgãos públicos. E qual que é a diferença dos órgãos para as entidades? Órgão público, ele é uma unidade, é um centro de competência sem personalidade jurídica. Então, enquanto a entidade goza de personalidade jurídica própria, os órgãos não possuem personalidade jurídica. Então, essa é essencialmente a diferença entre um órgão e uma entidade. Tá? Só para a gente começar a exemplificar, assim, de forma bem... Opa, volta para cá. Só para começar a explicar de forma bem simples. Um exemplo de entidade seria a União, seria um município, seria o Estado. Exemplo de órgão, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, tá? Ainda dentro do exemplo de entidade, eu posso falar do INSS, que é uma autarquia, e assim sucessivamente, tá? Além da atuação por intermédio de órgãos e por intermédio de entidades, o Estado também vai atuar por intermédio de agentes públicos. O que são os agentes públicos? Agentes públicos é aquilo que ou você é ou você está estudando para ser, tá? Porque agentes públicos nada mais são do que as pessoas físicas que exercem a função estatal. Então imagina que você passou no seu concurso público, ô professor, eu recebo essa bênção. Beleza, você passou no seu concurso público e você foi nomeado. No momento que você vai ser nomeado e você toma posse, você vai ser uma pessoa física, afinal de contas você é uma pessoa física, mas que exerce a função estatal. Então os agentes públicos são as pessoas físicas que atuam na administração pública, que exercem a função pública, como agentes políticos, servidores, empregados públicos, temporários e assim sucessivamente. Na aula de hoje, nós não vamos falar de agentes públicos, não é o objetivo da nossa aula. O objetivo dessa aula é falar sobre as entidades e sobre os órgãos públicos. São esses dois tópicos que nós vamos começar a falar agora. E eu comecei a falar para vocês dizendo que é o seguinte, entidade possui personalidade jurídica. Professor, eu não faço ideia do que é ter personalidade jurídica. Eu vou resumir personalidade jurídica em três tópicos para vocês, tá? Uma entidade, aquilo que goza de personalidade jurídica, tem basicamente três características, tá?
é um sujeito que possui um conjunto de direitos, e também possui patrimônio próprio. Vamos pensar que eu, professor Herbert, eu tenho meu patrimônio, não tenho lá muita coisa, mas eu tenho alguma coisa, eu tenho meu patrimônio. Eu tenho os meus, quando a gente fala de patrimônio, nós estamos falando tanto dos bens, quanto obviamente das obrigações, que são as nossas dívidas, né? Também tenho dívidas aqui. O pessoal da contabilidade fica louco quando eu faço essa divisão, mas eu vou colocar aqui embaixo também as obrigações, porque eu sei que as obrigações já estão dentro do conceito de patrimônio, mas eu coloco aqui, porque aqui eu não estou falando só de obrigações de natureza pecuniária, estou falando das obrigações que nós temos no dia a dia. Então, uma personalidade jurídica tem direitos, tem patrimônio, tem obrigações. A União, por exemplo, existem os bens da União. Você já deve ter ouvido falar nisso. Você vai no município, às vezes o município tem o prédio lá em que funciona a prefeitura, aquele prédio é do município. Então ele tem os seus bens, ele tem o seu patrimônio, mas também tem as suas devidas obrigações. Se eu, por exemplo, assino um contrato com uma outra pessoa e comprometo, ó, se você pintar a minha casa, eu vou te pagar um valor. Eu tenho essa obrigação, eu tenho que cumprir essa obrigação. Uma entidade, uma personalidade jurídica, possui essas características. E um terceiro ponto que a gente pode colocar aqui, que vai te ajudar a entender assuntos que nós vamos avançar mais adiante, é que a personalidade jurídica pode figurar em juízo. O que é figurar em juízo? É sofrer ou mover uma ação judicial. Então, por exemplo, eu posso processar alguém, mas eu também posso ser processado por alguém. Isso nós denominamos de capacidade processual. Ou seja, a capacidade processual é a possibilidade que a personalidade jurídica tem de figurar em juízo, ou seja, de figurar em uma ação judicial. Eu quero trazer aqui para vocês um exemplo, que vai ser um exemplo do seu dia a dia. Aqui eu acabei de desenhar uma pessoa que nós vamos chamar de Bill. Tá? O Bill, na verdade, deixa eu dar um outro nome para o Bill, para dar um nome mais didático para o Bill, apesar de Bill ser muito mais engraçado. Eu vou chamar esse camarada aqui de União. Tá? União. A União possui personalidade jurídica. Tá? Então a União é essa pessoa. A União tem os seus direitos, tem patrimônio, tem obrigações, figura em juízo. Só que para a União funcionar, ela tem um monte de órgãos. Esquece a União e pensa no Herbert. Eu tenho órgãos. Eu estou olhando, não para você diretamente, mas estou olhando para uma câmera nesse momento, porque eu tenho os meus olhos. Eu estou falando com vocês porque eu tenho a minha boca. Eu tenho estômago, tenho intestino, tenho coração. Professor, isso virou aula de anatomia? Não. O que eu estou mostrando para vocês? Eu sou uma personalidade jurídica. Eu tenho meu patrimônio, tenho minhas obrigações, posso figurar em juízo. Só que para que eu funcione, eu tenho dentro de mim um conjunto de órgãos. Cada um dos meus órgãos tem uma função, tem uma competência, mas nenhum dos meus órgãos pode figurar em juízo, nenhum dos meus órgãos pode ter patrimônio, nenhum dos meus órgãos é um sujeito de direitos e de obrigações. Ou seja, os meus órgãos internos são meros centros de competência sem personalidade jurídica. Consegue perceber que até uma aula de anatomia te ajuda a entender direito administrativo? Então vamos pensar aqui novamente no Bill, ou na União, né? Como eu falei para vocês, para ficar de forma mais didática. Aqui nós temos olhos, tá? Temos boca, temos um nariz. Oh, ficou bonito isso aqui. Vamos botar um cabelo nesse cidadão aqui. E ele tem o seu cabelo devidamente arrepiado. Beleza. Dentro desse camaradinho aqui, ó, ele tem uma série de divisões, cada uma com as suas funções, com as suas atribuições, que são os seus órgãos. Por exemplo, dentro da União, eu tenho lá a estrutura da Presidência da República. Dentro da União, eu tenho um conjunto de ministérios. Tem Ministério da Educação, Ministério da Saúde e assim sucessivamente. Se eu falar dentro da União, eu vou encontrar um órgão denominado Receita Federal, que tem um conjunto de atribuições específicas ligada à arrecadação. A parte tributária é a tal da Receita Federal do Brasil. Dentro ainda da União, eu posso encontrar, vamos colocar aqui agora um outro órgão, vou encontrar aqui o Congresso Nacional, que você vai encontrar aqui as casas do Poder Legislativo. Eu vou colocar aqui, ó, Polícia Federal, vou colocar aqui, ó, Polícia
Rodoviária Federal. Vou colocar aqui embaixo o Tribunal de Contas da União. Vou colocar aqui o Ministério Público da União. E assim sucessivamente. Você consegue ver que a União, para ela poder funcionar, ela se subdivide internamente em um conjunto de órgãos? Então, isso aqui é a personalidade jurídica, e dentro da personalidade jurídica nós temos vários órgãos. Só para você entender onde que isso vai ensejar, onde que isso vai acabar, você imagina, por exemplo, que a Receita Federal te causou um prejuízo. A Receita Federal é um órgão da União. Você pode processar a Receita Federal? Não. Por quê? Porque a Receita Federal não possui personalidade jurídica própria. Você vai processar a União. A União. Pessoal, eu vou dar um exemplo, mas esse exemplo você vai tirar as crianças da sala. Né? Determinada pessoa estava meio mal, estava passando mal, passando mal, passando mal. De repente ela teve uma contração e nessa contração involuntária ela bateu num terceiro. Esse terceiro caiu, quebrou o computador dela, se machucou e etc e tal. Vamos supor que quem mexeu foi apenas o braço. Você vai processar o braço da pessoa ou você vai processar a pessoa? Vai processar a pessoa, porque o braço não possui por si só personalidade jurídica, né? Show de bola, tranquilinho, nós podemos avançar um pouquinho, vamos resolver uma questão que agora ficou bem tranquilo, né? Olha só o que essa questão de prova vai falar. A administração centralizada atua por meio de órgãos públicos. Quando eu falo de administração centralizada, eu estou falando da administração direta, né? A divisão interna da administração, de fato, ela atua por meio de órgãos públicos, que são unidades... Opa, olha o erro aqui da questão. Ela fala que são unidades dotadas de personalidade jurídica. Os órgãos não possuem personalidade jurídica, então, naturalmente, que esse quesito aqui está errado. Bem tranquilo. E agora nós podemos avançar. Eu comecei a falar de entidades. Eu falei para vocês que nós vamos avançar. Vamos falar de entidades e depois nós vamos falar de órgãos públicos também. E depois vamos voltar a falar de entidades. Quando eu falo de entidades, agora eu vou falar das entidades de dentro da administração pública. Nós temos entidades privadas, tipo uma empresa privada é uma entidade privada. Isso não nos interessa. Mas nós temos entidades públicas. As entidades públicas, elas se subdividem em duas categorias. As chamadas entidades políticas e também as entidades administrativas. Professor, o que são entidades políticas, tá? Quando eu falo de entidades políticas, eu já vou começar com um exemplo que daí vai ficar mais fácil para você entender, tá? Quando eu falo de entidades políticas, eu estou falando da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Eu estou falando daquelas entidades que compõem, né, a federação, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Qual que é a característica dessas entidades? Se você já estudou lá em Direito Constitucional, você sabe que União, que estados, DF, municípios, eles gozam de uma prerrogativa que é denominada de autonomia. Por que autonomia? Porque eles podem se auto-organizar, eles podem têm as suas eleições para escolher os seus representantes e etc e tal. Essa autonomia é conhecida como autonomia política. A autonomia política que as entidades políticas possuem basicamente se resume na capacidade de legislar. O que é legislar? Legislar é editar leis. Essas leis elas têm a capacidade de inovar no ordenamento jurídico. O que significa inovar? Inovar aqui significa criar direitos e obrigações. Então, eles possuem essa capacidade de legislar. Tanto que, se você for parar para pensar, a União, os estados, o DF e os municípios, cada um deles possui a sua respectiva casa, ou respectivas casas legislativas. Na União, você tem o Congresso Nacional, nos estados você tem a Assembleia Legislativa, no DF você tem a Câmara Legislativa do DF, nos municípios você tem as câmaras de vereadores. Eles possuem também a sua competência para se auto-organizar. Por exemplo, cada estado da federação possui a sua própria Constituição Estadual, representando sua capacidade de auto-organizar. Isso é a característica, então, das nossas entidades políticas. Então, se eu tiver que resumir o termo entidade política em duas palavras, tá? Entidade política em duas palavras, eu vou resumir isso, pela expressão autonomia política, 2, capacidade de legislar. Essencialmente por isso.
E professor, o que são entidades administrativas? Novamente, eu vou começar com um exemplo. Tá? Eu vou começar já contextualizando para vocês. As nossas entidades administrativas são as autarquias, por exemplo, o INSS. O INSS é uma autarquia. Nós temos as fundações públicas, as empresas públicas, como por exemplo a Caixa Econômica e os Correios, e as sociedades de economia mista, como por exemplo o Banco do Brasil e a Petrobras. Eu já comecei com exemplos aqui para vocês. Quais são as características das nossas entidades administrativas? Primeira característica é que as entidades administrativas, elas não gozam de capacidade legislativa. Ou seja, elas não podem legislar. Uma autarquia não tem, por exemplo, uma casa legislativa. Então, elas não gozam dessa capacidade de legislar. O que elas possuem? Elas possuem uma capacidade de se administrar. Nós chamamos isso aqui de capacidade administrativa. Então, vamos pensar no INSS. Por que eu falo para vocês que o INSS goza de capacidade administrativa? Pergunto para vocês. O INSS faz concurso público? Faz, óbvio que faz. Por isso que ele tem capacidade de se administrar, promover o seu concurso público. O INSS tem um orçamento em que ele vai realizar suas despesas? Tem, ele tem um orçamento para fazer isso. O INSS promove as suas licitações públicas? Promove as suas licitações públicas. O INSS exerce algum tipo de serviço específico? Exerce. O serviço de administração previdenciária. Então, isso é uma capacidade administrativa. E quando eu falo das nossas entidades administrativas, eu estou falando de um conjunto de estruturas que você já deve ter ouvido falar, que nós chamamos de administração pública indireta, e também é conhecida como administração pública descentralizada. Então, em resumo, nós temos as entidades políticas e as administrativas. Entidade política, autonomia política, União, Estados, DF, municípios. Entidade administrativa só tem capacidade administrativa, não possui capacidade de legislar, forma a administração indireta. Tem o que a gente chama de autonomia, porque não está subordinada ao ente central. Depois eu vou falar um pouco mais disso com vocês. Mas não tem autonomia política, tem apenas uma autonomia administrativa. E os exemplos são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e também as sociedades de economia mista. Vamos ver como é que isso pode cair numa questão de concurso público, tá? Primeira questão. Entidade estatal é um ente com personalidade jurídica, ou seja, capacidade para adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio. Opa, vamos pensar que é o seguinte. Entidade estatal é ente? Tem personalidade jurídica? Tem. Então essa parte está certa. Ter personalidade jurídica é o quê? A capacidade para adquirir direitos. Então está certo. E também de contrair obrigações. Também está certo. Dá para acrescentar aqui o figurar numa relação processual. Também poderia colocar. Então está certo isso aqui. Próximo tópico. Órgãos públicos possuem centros de competência. Constituem, centros de competência despersonalizados. Despersonalizado por quê? Porque não possui personalidade jurídica. Partes componentes de uma entidade política ou administrativa. Perfeito. Porque o que é o órgão público? O órgão público é a divisão interna. Imagina que eu, Herbert, sou a administração direta. Os meus órgãos públicos estão formando, então, a administração direta. Eu tive meu filho. O meu filho é uma entidade, uma nova entidade. Esse movimento a gente vai chamar lá na frente de descentralização, quando eu criei o meu filho. Só que o meu filho, ele também tem órgãos. Então, ele também tem divisões internas. Então, nós temos órgãos tanto na entidade política, seria a administração direta, como também eu vou encontrar órgãos na entidade administrativa. Eu tenho órgãos e o meu filho também tem órgãos, né? Então, naturalmente, é assim que funciona. E o terceiro item, órgão público, é uma pessoa jurídica. Oh, já começou errado, já ficou fácil, né? Órgão público não é pessoa jurídica. Ele fala já que é apenas parte de uma estrutura maior do Estado. O restante até está certo, só que essa afirmação inicial aqui está falsa, né? Então nós temos verdadeiro e falso
nesse quesito, e com isso nós concluímos esse nosso bloco inicial, para você começar a entender o que é a estrutura do Estado. Muito obrigado e até daqui a pouco.